segundo a Ford, alguém falou alguma coisa muito parecida com isso que a Ford fez? Né? Todo mundo sabe que a Ford é uma empresa automobilística, né? Não precisava colocar isso, mas beleza, né? Faz parte. E eles queriam saber basicamente duas coisas: como reduzir o consumo de combustível e por que que os usuários americanos não gostavam das luzes que piscavam no painel. Lá na hora que você dá seta, eles não gostavam. E viram, detectaram por rede social, tal, que o pessoal não gostava, não gostava, não gostava. O que que eles fizeram? Mídia social em cima deles. Foi lá, montaram uma equipe, colocaram um monte de cientistas de dados em cima daquilo, analisando aquele problema, analisaram várias tecnologias, então isso para resolver o problema de redução do custo de combustível, colocaram vários engenheiros, vários projetos, pesquisa, internet, várias fontes, juntaram tudo isso. Resultado, o que que aconteceu? Redesenharam a F-150 utilizando alumínio leve, que se mostrou um produto tão competitivo quanto o aço que eles utilizavam e que economizava muito mais combustível. Então atingiu plenamente o objetivo deles e a posição da luz não era, o problema não era a luz, era onde elas estavam. Eles simplesmente trocaram de lugar e não tiveram mais reclamação em cima das luzes que piscavam no painel. Viram? Então, de novo, utilizaram o que? Mídia social, redes sociais, foram lá, pesquisaram, garimparam, utilizaram bases relativamente estruturadas, mas não exatamente estruturadas, que são os projetos de engenharia para poder avaliar custo de produto, material e viabilidade técnica para implementar e conseguiram resolver os problemas deles relacionados a isso. Primeiro, por quê? Porque as reclamações, você está falando de qual dos dois, né? Porque aqui tem dois, né? Do pisca-pisca. O grande problema aí é o seguinte, eles detectaram o problema através das redes sociais. Então eles viram que existia muita reclamação dos consumidores com relação à luz. E se eles fizessem, e aí a grande sacada, obrigado pela pergunta porque eu tinha esquecido disso. A grande sacada deles foi exatamente essa, eles falaram assim, se eu utilizasse só o que eles estavam falando, eu ia ter que tirar o pisca, a luz de pisca. Só que ele falou, mas não faz sentido, porque assim, na hora que eu vou virar para um lado ou para o outro, eu preciso ter o pisca. Então não faz sentido reclamar da luz do pisca. Aí você fala, será que é o quê? É a velocidade com que pisca? O que, que será que é? Eles tiveram que fazer uma exploração em cima daquilo. E eles iam focar no problema do pisca. O problema não era o pisca. O problema era a posição do pisca. Então, você entende como... e eles só conseguiram isso ao relacionar vários tweets. Entendeu? E eles fizeram basicamente em cima de tweets. Então, eles tiveram que relacionar vários e vários utilizando técnicas e algoritmos específicos tal, para poder chegar a essa conclusão. E aí implementaram, sem falar nada, né, com ninguém, obviamente, assim, mas foram, implementaram e não teve mais reclamação na rede. Então, isso é um caso, assim, né, fantástico, porque eles poderiam perguntar. E aí, é aquilo que, né, às vezes a gente fala erradamente. Então, isso que eu ia falar, mas aí o que, que acontece quando você faz isso? A gente não tem aquele velho ditado, né, que a gente fala que o usuário não sabe o que, não é isso? A gente vive falando isso, né? Então, não é que ele não sabe o que quer, né? Ele não sabe estruturar o pensamento dele e ser objetivo do jeito que a gente precisa para poder fazer as coisas. Então, ele não sabe formalizar aquela necessidade dele. E aí, se ele reunisse todo mundo numa sala, o cara ia falar, o problema é o pisca, é o pisca, é o pisca, e ele não ia achar a solução. Entendeu? Então, ao utilizar algoritmos apropriados, né, específicos para essa finalidade, eles conseguiram descobrir o real problema. Entendeu? Então essa é a grande sacada que você tem por trás do Data Science. Né?